Ficou tudo pro Bernabéu. 2-2 no jogo de ida entre Bayern de Munique e Real Madrid. Numa bela partida, uma partida que muda bastante do primeiro para o segundo tempo. A gente vai falar das nuances desse jogo. Um jogo que tem como grande protagonista, na minha visão, Vinícius Júnior, mais uma vez calando os críticos, né? A gente ainda consegue ver algumas pessoas dizendo que o Vini não decide, que o Vini é um jogador de baixo nível, que o Vini ou só corre, ou só dribla, ou só toma decisões erradas. Tem muita gente que ainda se fecha ou se nega a aceitar pela antipatia que tem pelo Vinícius, de que ele basicamente é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia e que fatalmente tem que concorrer a prêmios como a Bola de Ouro. 2 gols do brasileiro em plena Allianz Arena, num jogo que começa totalmente dominado pelo Bayern de Munique, o Bayern fazendo o que tinha que fazer. Quem joga em casa tem que realmente tomar a iniciativa, ter os primeiros 15 minutos de maior intensidade em relação ao adversário, fazer garantir, fazer valer o mando de campo. O Bayern foi para cima do Real Madrid com 15 minutos, era um amasso. O Real não tinha basicamente nenhuma finalização, nenhum escanteio, nenhuma tentativa, nem pisou ao ataque. Era um Bayern que já tinha criado 3 oportunidades, uma com 40 segundos na finalização do Sané, que o Lunin defende bem. Mas o ímpeto do Bayern foi cessando à medida que o Real Madrid foi entrando no jogo. E com o Real jogando à la Real Madrid, majoritariamente deixando a bola com o adversário, não se incomodando em não ter a posse, não se incomodando em jogar no seu campo, em se defender, em ter 2 linhas mais baixas, num 4-4-2 bem definido na mão do Ancelotti, o Real estava tranquilo. Mesmo nesse tipo de jogo em que o adversário está melhor estatisticamente e até em campo se movimentando melhor, o Real não se abate, o Real não fica nervoso. O Real Madrid funciona friamente, não se abala, não sente os aspectos do jogo que majoritariamente os times sentem negativamente ou sentem estar jogando mal. O Real mantém o seu aspecto, o seu plano de jogo, o Real se mantém forte mentalmente e vai entrando no jogo a partir do passar do tempo, né? Com a chegada ali dos 20 e poucos minutos, o Real já começava a trocar passes, o Real já começava a reter mais a posse de bola e assim, com a posse de bola, com tempo para pensar, cadenciando o jogo, encontrando espaços e trocando passes, a bola chega no Toni Kroos, com espaço para pensar, com espaço para levantar a cabeça. E se você deixa o Toni Kroos pensar, ter tempo para encontrar um passe, ele vai encontrar a melhor opção possível. E foi isso que ele fez. Um passe genial, tá? O que eu vejo naquele passe do Toni Kroos é genialidade. É coisa de pouquíssimas pessoas, pouquíssimos jogadores conseguiriam fazer. O Toni Kroos é um desses poucos. Encontra o Vinícius Júnior num passe em profundidade, no meio da defesa do Bayern de Munique. A bola passa entre os 2 zagueiros, o Dyer e o Kim. O Dyer, inclusive, faz o sinal para alguém fazer a cobertura, porque ele tinha percebido que tinha se movimentado muito para a esquerda e deixado um espaço no meio da linha de defesa. O Kim teria que fazer aquela cobertura, o próprio Goretzka. Nenhum deles se antecipa a isso. A bola passa entre eles, passa pelo Goretzka, passa ali pelo Kimmich, no meio de todo mundo. E chega na medida para o Vinícius Júnior encontrar esse espaço. O Vinícius Júnior espertamente também tem o mérito posicional do Vinícius de se antecipar para aquela jogada, de perceber que o Kroos buscaria aquele passe. O Kroos também faz uma indicação antes de tocar a bola, como já aconteceu no Real Madrid e Liverpool lá atrás, acho que na Champions 2021, que o Vinícius faz o gol em Anfield, o Kroos sinaliza, vou dar a bola lá, só faz aquele movimento com a mão e o Vini busca atacar o espaço em velocidade e a bola chega. Dessa vez o Vinícius também faz a movimentação, atacando o espaço vazio, atacando o espaço à frente, com o campo para correr. Ele fica com vantagem para a maioria dos defensores do mundo. E o passe é tão milimétrico, tão preciso, tão cirúrgico, tão letal, que tira até a possibilidade do Neuer se antecipar. O Neuer já ameaçava sair do gol, que é uma característica muito forte dele, antecipar esse tipo de passe e conseguir chegar fechando muito bem o adversário. Mas é de uma precisão o passe do Kroos que não permitiu que o Neuer se antecipasse. A bola fica lisa para o Vinícius ainda chegar com tempo para pensar e só tirar do Neuer para fazer o primeiro gol do Real Madrid. Num primeiro tempo que ainda viria com o Bayern tomando as principais iniciativas até o final dele, mas que se a gente tinha 7 finalizações do Bayern no primeiro tempo e uma do Real, o Real estava vencendo o jogo. O Real não se preocupa em jogar melhor na maneira mais teórica de se falar a palavra. O Real não se preocupa em ser superior nas estatísticas, o Real quer ser superior no placar, o Real quer vencer. O Real vive da vitória, o Real vive
de sair vitorioso do campo. E isso ele tinha feito no primeiro tempo, independente de estatística, independente de posse de bola, independente de passes trocados, de finalização. O Real estava à frente no placar. É isso que o time do Ancelotti, que esse Real Madrid do Ancelotti faz, e o que se propõe a fazer é muito bem executado. O Real, no jogo dele, tinha feito melhor, foi mais eficiente e saindo com a vitória no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, aí entram nos aspectos. Se a gente falou muito no primeiro tempo de Vinícius, de Kroos, que inclusive fez uma belíssima partida, não só achando um passe, mas se movimentando espertamente, se movimentando precisamente também, encontrando boas roubadas de bola pelo posicionamento dele. O Kroos não é um cara rápido, nunca foi e já passou dos 32 anos de idade. Então, fisicamente, ele não é o auge. Intensidade não é o forte dele. O negócio dele é posicionar uma marcação mais de tempo de bola do que qualquer outra coisa. E óbvio, com a bola no pé, é a grande qualidade dele, é o principal fator que faz ele estar ali no Real Madrid. E isso ele também estava fazendo muito bem no primeiro tempo, saindo com o Real, fazendo o time desafogar da saída pressionada pelo Bayern de Munique, conseguindo levar o Real Madrid à frente pouco a pouco, a partir do 20º minuto. Mas no segundo tempo, se a gente fala muito no primeiro de Kroos e de Vinícius, no segundo a gente tem que falar de Thomas Tuchel, tá? A movimentação que ele faz, tática, de passar o Sané do lado esquerdo para o direito e de passar o Musiala do direito para o esquerdo, muda o jogo. Obviamente ele que escalou o time daquela maneira no primeiro tempo, mas ele percebeu que não estava funcionando e que tinha potencial, porque o Sané saiu na cara do gol no primeiro lance do jogo, numa falha de marcação do Lucas Vázquez, que deu espaço, e já tinha alguns incômodos do Musiala no lado direito com o Mendy, mas o que eles vinham fazendo a temporada inteira era o contrário, era o Musiala na esquerda e o Sané na direita, o Sané inclusive cortando para a esquerda para finalizar, que ele faz isso muito bem. Então o Tuchel voltou basicamente o time para o que ele já estava acostumado a fazer a temporada. E aí o Bayern cresceu, inclusive a ponto de virar em 4 minutos, né? Nos minutos 53 o Sané vai para cima em jogada individual, puxa para a perna esquerda para finalizar como ele gosta de fazer, como ele faz muito bem. Finaliza no canto do Lunin, uma bomba. Eu achei um chute difícil de ser defendido. Como foi muito próximo ali da trave, talvez fosse uma bola defensável, mas eu acho que não é uma falha nem de longe, uma falha do Lunin. Foi mais mérito do Sané na minha visão. E o Musiala, 4 minutos depois, em jogada também individual, recebe e vai para cima da defesa. Dribla o Lucas Vázquez e sofre o pênalti bem marcado pelo Clément Turpin, que teve uma arbitragem precisa também do Clément Turpin, muito bem em todas as decisões. Pênalti que seria convertido por Harry Kane, nessa busca insaciável dele por um título. Ele faz um gol que mantém o Bayern muito vivo àquela altura e ainda para a segunda partida, já que não veio a vitória, porque o Real empata, mas um 2-1 que era de muito bom grado para o Bayern. O Kane, quem sabe, buscando a final em Wembley. Mas que não vai ser tão fácil justamente por conta de que no segundo tempo, o jogo, por mais que o Bayern virasse a partida, o Real teve melhores números até no segundo tempo do que o Bayern. O Real propôs mais jogo, o Real foi mais para cima, com um senso de imediatismo da derrota. O Real não se incomodava com o empate quando fez a vitória. Quando estava conseguindo a vitória, ficou ainda melhor, mais confortável. Quando sofre a virada, ele se propõe a ir mais para cima. O Ancelotti fez algumas substituições, tira o Bellingham, que estava claramente cansado e não fazia um bom jogo. Coloca em campo o Brahim, o Real se dispôs a ter mais velocidade. O Camavinga no meio campo, puxando o Tchouaméni para a zaga, tirando o Nacho. Era um Real que propunha mais jogo, um Real que ia mais para cima e que termina com um confronto muito equilibrado nas estatísticas. Você percebe posse de bola parecida, número de finalizações parecido. Um Real que viria buscar o gol do empate com o Vinícius Júnior na cobrança de pênalti sofrido. Numa jogada que começa com o Vini, ele acha o Rodrigo no meio da área, o Rodrigo dribla o Kimiai com um giro de corpo. O Kimiai, perdido no jogo, já tinha muita dificuldade com o Vinícius, só venceu uma contra o Vinícius e nas demais perdeu em todas. Ele faz e comete o pênalti também bem marcado, na minha visão, pelo Clément Turpin. O Vinícius cobra muito bem, mostra mais uma vez o quanto ele é decisivo, né? Tuchel, Kroos e Vinícius. O trio importante do jogo, o Vinícius chegando à marca nos últimos 17 jogos de mata-mata, 17 participações em gol. Isso é muito relevante. Tem gente que fala que esse cara não joga bola, tem gente que fala que esse cara não é bom jogador. Assim, bom jogador, sendo que ele é muito bom, ele é excelente. O Vinícius chega a fazer gol em oitavas, ele tem. Gol em quartas, ele tem. Gol em semifinal, ele tem. Gol em final, ele tem. Já fez. Em todas as fases de mata-mata da Champions, ele tem gol. 17 participações nos últimos 17 jogos de mata-mata. Nessa Champions, são 8 jogos, 5 gols e 4 assistências. Mais participações do que gol de um postulante e muito merecido candidato à bola de ouro. Se o Real Madrid vir a ganhar Champions, ela pode facilmente e merecidamente ir para o Vinícius.
mas a gente ainda tem 90 minutos no Bernabéu, inclusive o Bayern buscando essa Champions, quem sabe não pode pintar pro Harry Kane, que também faz uma temporada absurda. 90 minutos no Bernabéu pela frente, que são muito longos e vai ter uma vida difícil o Bayern. O Real vai ter que se oferecer mais pro jogo, precisa de um resultado de vitória, um empate é prorrogação, a derrota da Bayern de Munique será uma baita partida na quarta-feira que vem, a gente vai analisar aqui no canal, então já conto com a sua inscrição se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal, se você já está por aqui, muito obrigado pelo apoio de sempre, até o próximo, tchau!